Vamos começar agora a nossa aula de geometria espacial. Primeiros conceitos, o que significa cada figura, os nomes que a gente vai usar. Então, vou começar a mostrar para vocês. Primeiro figura geométrica, o prisma. O prisma, a gente sempre vai ter duas bases. O que significa isso? É como se ele tivesse duas metadinhas fechadas, tá vendo? Aqui a gente vai ter um prisma. A gente separa ele em reto e oblíquo. O reto, a parte da base e as laterais formam um ângulo de 90 graus. Tá vendo o símbolozinho aqui de 90 graus? E a gente vai ter o oblíquo, que esse ângulo aqui, formado entre a base e a lateral, não é de 90 graus. A gente não trabalha com esses em geometria espacial, a básica que a gente estuda, tá? Então, a gente vai trabalhar só com esses polígonos retos. Aqui a gente vai ter nesse primeiro um polígono reto cuja base, as bases, né, porque a parte de baixo e de cima são iguais, formadas por um triângulo. Aqui a gente vai ter o que a gente chama de cubo, tá? A base dele, as bases e as laterais são iguais. Então a gente chama esse de cubo. Aqui a gente vai ter um outro que a base dele é um pentágono. Tem 5 lados. As bases são desse jeito. Independente da base que eu tenho, a lateral é sempre um quadrado ou um retângulo, tá? É uma base retangular, uma lateral retangular, desculpa. Então, essa lateral retangular eu tenho em todos. Quantas laterais eu vou ter? Vai depender da quantidade de lados que a figura da base tem. Por exemplo, nesse daqui do triângulo, eu vou ter 3 faces laterais. Desse do cubo, eu vou ter 4. Esse do pentágono, eu vou ter 5. Certo? E aqui a gente vai ter outros aqui embaixo, que é um hexágono, que tem 6 lados, e um octogonal, que é o que tem 8 lados. Então, significa que ele tem 8 faces laterais, tá certo? Perceber uma figura mais fácil de entender? Aqui eu tenho um prisma de base hexagonal, só que ele foi aberto. Lembra que a gente falava de figura espacial, que é aquela figura que ocupa lugar no espaço? Aqui a gente chama de planificação, que eu abri a figura. Eu peguei aquela figura que ela ocupa lugar no espaço, é como se eu desmontasse ela e ela fica dessa maneira. Então, o que a gente tem aqui? As duas bases, a parte de cima e de baixo, que são hexágonos, e os lados são os retângulos. Quando a gente fala de geometria espacial, as 3 coisas principais, as 3 coisas que a gente mais usa é a área da base, a área lateral, a área total, que é a soma das duas, e o volume dessa figura. Então, geralmente, o que é pedido nos exercícios são isso. Então, vamos dar uma olhada nesse daqui. Aqui tem uma fórmula que a gente fala de área total. Essa área total, esse AT aqui, é 2 vezes AB. Esse AB é a área da base, mais a área lateral. Então, o que a gente vai ver nesse? Tá vendo que aqui eu tenho 2 bases? Toda vez que eu tenho um prisma, eu vou ter 2 bases iguais. Essa área da base eu vou ter que achar a área desse prisma. Se é um triângulo, eu acho a área do triângulo. Se é um quadrado, eu acho a área do quadrado. Se é um hexágono, eu acho a área do hexágono. Um pentágono, a área do pentágono. Qual que foi o desenho pedido? Vou fazer ele em 2, porque ele sempre vai ter 2 bases, uma embaixo e uma em cima, tá? Mais a área lateral. Essa área lateral, o que eu vou ter que ver aqui? Tá vendo que aqui eu tenho um retângulo? Eu vou fazer a área desse retângulo, base vezes altura. E vou multiplicar por quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são 6 faces. Aqui vai depender do desenho da base, para mim saber quantas áreas eu tenho, quantos retângulos eu vou ter. Eu calculei a área desses retângulos todos, é minha área lateral. Mais 2 vezes a área da minha base, somando isso tudo, eu consigo a minha área total. E aqui embaixo a gente já vai começar a ver o volume do prisma. O volume do prisma é igual à área da base vezes a altura dele. Qual que é a área da base? A gente foi lá e calculou a base desse daqui, que é um hexágono. Eu vou usar somente uma base, tá? Nessa fórmula do volume. E multiplicado pela altura que esse
que esse prisma tem. Aplicação, um resuminho do que a gente precisa. De geometria espacial, esse primeiro que a gente viu foi o prisma. Quais as duas fórmulas que eu preciso guardar? Que a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. O volume é igual à área da base vezes a que a gente vai ter são os paralelepípedos. O paralelepípedo é um prisma, só que as bases dele são bases retangulares. Então, esse paralelepípedo pode ser pedido no exercício para achar a diagonal dele. A fórmula da diagonal do paralelepípedo é essa. A diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente usa ela sempre por causa da fórmula do teorema de Pitágoras. Vocês viram lá no nono ano. Então, o que a gente vai ter com essa fórmula? A, B e C são as medidas de comprimento, largura e altura. São as 3 medidas que são dadas nesse exercício. Então, a fórmula que a gente vai ter da diagonal do paralelepípedo é essa daqui. Agora, a parte das pirâmides. Qual que é a diferença da pirâmide para o prisma? Na pirâmide, a gente vai ter uma base só. A gente não tem 2 bases. A gente tem uma base e a gente brinca que a gente tem uma pontinha aqui em cima. E essa pontinha a gente chama de vértice da pirâmide, tá? Então, aqui a gente vai ter uma base. Os lados de toda a pirâmide são faces triangulares, diferente do prisma, que eram lados retangulares. Então, aqui a gente vai ter triângulos nas laterais desse polígono regular. Então, o que a gente vai ter? A base nesse daqui, a base dele é um quadrado, é uma pirâmide quadrangular. Aqui a gente tem uma que a base é um triângulo, é uma pirâmide triangular. Aqui a gente tem uma que a base é um pentágono, uma pirâmide pentagonal. Mesma coisa do outro, que cada face, quantidade de faces, vai depender da quantidade de lados que essa base tem. Aqui, como eu tenho 4, eu vou ter 4 faces triangulares. Eu tenho uma figura como se fosse aberta. A pirâmide foi desmontada e vocês conseguem ver ela planificada. Como é que significa isso? Tá vendo aqui? Essa é uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base quadrangular. A base é um quadrado. As faces são triângulos. Quantos lados eu tenho nesse quadrado? Eu tenho 4 lados. Quantas faces triangulares eu vou ter? Também 4. A fórmula da área total. A área da base, vai depender da minha figura que eu tenho, mais a área lateral. Eu vou calcular a área de um triângulo desse e vou fazer quantos deles? 4. Essa daqui vai ser minha área lateral. A soma disso tudo, eu consigo a minha área total. O volume vai ser 1/3 da área da base. A base que eu achei aqui, vezes a altura desta pirâmide, tá certo? Antes a fórmula da diagonal do paralelepípedo e agora as fórmulas principais que a gente usa na pirâmide. A área total igual à área da base mais a área lateral. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Vai ver agora o cilindro. A gente trabalha com cilindro circular reto. Mesma coisa, ele tem que formar aqui um ângulo de 90 graus. Tem também os oblíquos, mas a gente não trabalha com eles. Essa figura do cilindro a gente chama de figura de revolução. Por que tem esse nome? Tá vendo essa figura aqui do lado? Imaginem como se eu tivesse um palitinho e de papelão, alguma coisa mais durinha, um retângulo grudado nesse palitinho. E a gente gira ele. A hora que a gente faz esse giro desse palitinho, a figura formada é um cilindro. Então a gente chama isso aqui como se fosse uma geratriz, o que gera esse cilindro. Então por isso que ele é chamado de cilindro circular reto ou de revolução. Porque aí todos os lados têm a mesma medida. E a gente é como se girasse essa figura desse retângulo para formar o nosso cilindro. A gente vai usar para calcular a parte da área da base.
A área da base, a gente vai ter duas, são duas bases, e as duas bases são o quê? Circulares. Quando a gente fala de área de circular, a gente vai usar a área do círculo. Π vezes R ao quadrado. Para quem não lembra, o valor de π é um número irracional. O que significa isso? Aquele número que não termina nunca. Mas por convenção, a gente usa as duas primeiras casas depois da vírgula. Então, o meu valor de π, 3,14. É um número infinito, mas a gente usa os dois primeiros depois da vírgula. O R é do raio. O que é a medida do raio? Do centro à borda da circunferência. Esse espacinho que a gente tem na circunferência a gente chama de raio. A área lá da superfície lateral, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área de um retângulo. Como a gente vai calcular esse retângulo? O retângulo, ele vai seguir a parte de fora da circunferência. Ele vai unir isso tudo, não vai? Quando a gente fala de circunferência, essa medida aqui dessa linha de fora da circunferência é 2 vezes o π, que é o valor que eu já falei, que ele é fixo, vezes o raio, vezes a altura. Então, a gente vai calcular. Isso daqui é a fórmula da nossa área lateral. Altura do cilindro aberta, planificada. Então, a gente vai ter lá duas partes, que são dois círculos, que são as bases, e a lateral. Tá vendo que a hora que eu abro a lateral, ela vira um retângulo? Então, o que a gente vai ter? Lembra que eu falei pra vocês? A medida desse espacinho aqui da circunferência é o comprimento da circunferência. Então, 2 vezes π vezes o raio. E depois a altura, que é a outra parte do nosso retângulo. A área total, então, do nosso cilindro é 2 vezes a área da base, que eu tenho 2, mais a área lateral que a gente calculou, certo? Aqui embaixo a gente vai ter do volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. Vocês podem ver que aqui a gente vai ter fórmulas diferentes. Só que se a gente começar a decorar uma fórmula exatamente para cada figura, fica muito complicado da gente lembrar na hora, principalmente de fazer alguma prova, um vestibular, que é muita fórmula para decorar. Então fica mais fácil a gente pensar nesse caso. Que aqui o cilindro eu tenho 2 vezes a área da base e depois mais uma área lateral. E que o volume é a mesma coisa das outras figuras. A área da base vezes a altura. Fórmulas principais da parte do cilindro. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado, por ser um círculo. A área lateral, 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento do círculo, vezes a altura. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume, a área da base vezes a altura. Agora a gente vai trabalhar com o nosso cone. Ele também é um polígono, um poliedro de revolução. Por quê? Se a gente imaginar a mesma coisa que a gente imaginou no cilindro. Eu tenho uma varetinha aqui e nela é colocado, preso, uma figura de papelão ou de plástico, alguma coisa, em formato de triângulo. Um triângulo retângulo, porque aqui a gente tem que formar um ângulo reto. Esse triângulo, se a gente girar esse palitinho, fazer o giro dele completo, ele vai formar a figura do cone. O que é um cone? É casquinha de sorvete que a gente lembra mais fácil. Só que a única coisa é que ele é fechado aqui na base. Então, o que a gente vai ter? A base dele é uma base circular e aqui em cima é como se fosse a volta desse triângulo. O que a gente tem de diferente no cone do que a gente não tem nos outros? A gente vai ter uma medida aqui desse lado, tá vendo aqui? Que a gente chama de geratriz. Esse G aqui é de geratriz. É o que gerou a rotação desse triângulo, tá vendo? É a mesma medida que a gente vai ter aqui como se fosse a diagonal do triângulo retângulo, tá certo? Então, aqui o que a gente vai ter? O círculo embaixo. Esse R é de raio, porque toda vez que a gente trabalha com círculo, com circunferência, a gente trabalha com raio. E vai ter também a altura dessa figura. Vai ter uma das fórmulas que a gente também pode usar para ser calculada a geratriz, se a gente tiver o valor da altura e do raio. Às vezes o exercício não dá o valor da geratriz, mas da altura e o raio eu consigo calcular. Se já foi dado no exercício, eu não preciso fazer esse cálculo, tá certo?
Aí, o que a gente vai ter aqui embaixo? A gente vai ter aqui a figura, a base do meu cone, que é uma circunferência, então a fórmula não muda. Π, a área da base, é π vezes o raio ao quadrado. Aqui depois a gente vai ter a superfície lateral. Esse desenho que a gente tem aqui é como se fosse, tirou a base e abriu essa casquinha de sorvete, abriu esse cone. Então, ele formou essa figura. O que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter 2π vezes o raio, que é a fórmula da circunferência, tá certo? Que a gente vai ter inteira. Só que a gente vai ter que parte, a gente não vai ter ela inteira. E aqui a gente vai ter esse G, que é o G de geratriz que a gente tinha visto antes, tá certo? Então, a área lateral é igual a π vezes o raio vezes essa geratriz, esse G. E para simplificar, a gente vai ter a área total, é a área da nossa base, mais a nossa área lateral, que a gente já tinha calculado antes. E o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A mesma fórmula que a gente usaria para a pirâmide. Porque tá vendo que o cone, por mais que ele não tenha faces laterais, ele tem uma face completa, é a mesma fórmula para a gente calcular o volume. Então, fica mais fácil de lembrar na hora de fazer uma prova. O resuminho da parte das fórmulas do cone. Então, aqui o G de geratriz é igual à altura mais a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado, porque é uma circunferência. A área lateral é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. A área total, a área da base mais a área lateral. O cone só tem uma base. O volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Lembra que a gente fala assim, que a gente calculava antes, a área da base vezes a altura? Quando ele tinha duas bases iguais. Aqui na pirâmide ou no cone, lembra que ele vai diminuindo até chegar na ponta. Então, por isso que a gente divide, tá vendo esse aqui 1/3? É por causa disso. A parte da última figura que a gente vai ver é a esfera. A esfera, ela é que tem menos fórmulas. Por quê? A gente vai ter na esfera somente a área dela, que é a área total. Não tem como fazer a área da base nem nada, porque ela é uma figura inteiriça. Então, a gente vai ter a área da esfera, que é a área total, e vai ter o volume. Quando a gente calcula a área da esfera, vai ser 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, aqui a gente tem a figura nossa da esfera, tá certo? Volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Lembrando que toda vez que a gente trabalha com círculo, com circunferência, e agora nesse caso com esfera, a gente vai ter o π em todas as nossas fórmulas, tá? Que é o 3,14. Formulazinhas que a gente tinha visto da esfera. Da área da esfera, porque ela não tem base, não tem nada, então vai ser só área, como se fosse uma área total. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. O volume da esfera, 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Sempre lembrando que o π, por convenção, a gente usa como 3,14.